Bom dia, amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus ao seu coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no segundo livro de Reis, capítulo 23. Segundo livro de Reis, capítulo 23, estarei lendo os 3 primeiros versículos. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, para nós estarmos refletindo sobre esse texto. Alguns anos atrás, já mencionei aqui, algumas vezes, quando ainda pastoreava a igreja do Alto da Serra, fomos fazer uma visita a um casal, uma família da igreja, e quando estávamos subindo as escadas, nós escutamos algumas palavras feias, palavrões dentro daquela casa. E uma pessoa estava ao meu lado e disse assim: pastor, é nessa casa que nós vamos? São membros da igreja? Eu falei: sim, estão frequentando a igreja e querem ser membros da igreja. E essas palavras estão vindo de lá? Eu creio que sim, vamos lá. Chegamos, entramos naquela casa, conversamos com a família, e eu disse: vamos ler a Bíblia? E ela disse: pastor, só um minuto, eu vou pegar a Bíblia. Aí o marido: não, deixa que eu pego. Está onde? Está lá na cabeceira da cama. E ele foi, demorou uns 2, 3 minutos e disse: pastor, dá licença, amor, não encontrei a Bíblia. Ela: eu esqueci, está lá na lavanderia. Eu estava hoje lavando a roupa e eu estava meditando enquanto a máquina estava batendo as roupas. E ele saiu, foi lá, já volto, demorou uns 2, 3 minutos, não encontrou a Bíblia. E disse: amor, não achei a Bíblia. Ai, que cabeça, é tanta correria, está lá na cozinha. E ele foi procurar a Bíblia, demorou uns 2, 3 minutos, não encontrou a Bíblia. Eu disse: vamos ler a Bíblia. E lemos a Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus, segundo o livro de Reis, capítulo 23, os 3 primeiros versículos, diz assim a palavra do Senhor: Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro, e todo o povo se comprometeu com a aliança. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração, e quero refletir, meus amados irmãos, sobre o tema recomeçando na palavra. O ano 2021, o ano aceitável do Senhor, é o ano de voltar à presença do Senhor, é o ano de buscar o renovo de Deus, o ano de experimentar a ação poderosa de Deus. Para isso é de suma importância recomeçarmos com a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por esta rica oportunidade que temos de cultuar o Senhor. Obrigado, Deus, porque este ano de 2021 há um desafio para cada um de nós: recomeçarmos, ó Deus, uma vida comprometida, uma vida em santidade, uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor, mas uma vida, ó Deus, voltada, pautada tão somente na palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, revela-nos, ó Pai, nesta manhã o teu querer através da tua palavra. E com, ó Deus, o auxílio do Espírito Santo do Senhor, nós te pedimos: venha, ó Deus, nos incomodar através da tua palavra. Mexe, Senhor, com a nossa estrutura. Revela-nos, Senhor, a tua vontade. Fortalece-nos, ó Deus, com a tua palavra. E fale ao nosso coração nesta hora, pois oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. O rei Josias, como a Bíblia, a palavra de Deus nos relata, voltando um pouco no capítulo 22 de 2 Reis, no capítulo 22, quando Josias ele começou a reinar, e diz a Bíblia que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Se você observar, eu gosto muito dessas expressões, e eu comparo algumas delas, que a maioria diz: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor.
outros dizem que ele fez o que era reto, o que era bom aos olhos do Senhor. E eu comecei a observar que aqueles que haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor, estavam buscando talvez um copismo de outros reis que também fizeram errado, deram continuidade aos erros. Mas louvado seja Deus, porque no meio desses reis, Deus levantava o rei que fazia o que era reto aos olhos do Senhor e buscava fazer igual àqueles que foram fiéis à palavra do Senhor. Josias, então, se você observar no capítulo 22, ele manda Safã, o secretário da corte, para ir até o sumo sacerdote Uquias, para ali pegar ali as doações de prata, do ouro do povo, para levar para Jerusalém, para levar para o templo. E então Uquias entregou para Safã, o secretário, e diz: olha, eu encontrei esse livro da lei. E é interessante que ele entregou para Safã, Safã leu aquela aliança, e ele falou para com Josias, e aí nós podemos ver o grande recomeço quando nós voltamos para a palavra de Deus, porque a lei, ela estava perdida dentro do templo. Eu fiquei imaginando como que aquelas pessoas, como que aqueles sacerdotes, como que aqueles reis, querendo agradar o Senhor, longe da palavra do Senhor, da palavra da aliança com o Senhor, como poderia, eu fiquei imaginando como seria a atitude daquele povo estar no templo, mas longe dos ensinamentos, longe da palavra, longe da aliança com Deus através da sua palavra. E é interessante, nós queremos meditar com os irmãos sobre isso, recomeçando na palavra. E quando então o Safã, o secretário, disse para Josias que havia encontrado lei, que Uquias havia encontrado a palavra, havia encontrado a lei, então Josias pediu que Safã lesse o livro da lei. E olha então o que está lá no versículo 11, no capítulo 22 de 2 Reis, quando diz o seguinte: quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas vestes. A primeira atitude que nós devemos, meus amados, para ter um avivamento, recomeçar uma vida cristã autêntica e verdadeira, precisamos ter temor à palavra de Deus. Primeiro precisamos encontrá-la, né? Onde está a sua Bíblia? Primeiro precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos refletir na palavra de Deus. Não podemos deixar a Bíblia de lado. Nós temos que encontrar as nossas Bíblias, nós temos que ler as nossas Bíblias todos os dias. E a primeira atitude, quando nós encontramos e refletimos e lemos na palavra de Deus, ela começa a trabalhar no nosso coração e nós reconhecemos que nós estamos dando passos errados. Quando nós fixamos o nosso olhar, quando nós fixamos os nossos ouvidos a ouvir a voz de Deus, nós precisamos reconhecer que nós estamos muitas vezes dando passos errados, longe da palavra de Deus, longe dos ensinamentos de Deus, longe do comprometimento com a sua palavra, longe do temor a ouvir a voz de Deus. Josias, diz a Bíblia, que ele rasgou as suas vestes, que ele prostrou diante do Senhor, e ele então imediatamente começou a procurar algo, foi em busca da profetisa Hulda, e ela então profetizou que o povo estava passando por grande desgraça, o povo estava passando por grande aflição, porque estava escrito na palavra, que se o povo permanecesse longe da palavra, se o povo não obedecesse à palavra, viria grande destruição no meio do povo. Vamos trazer para os nossos dias, como tem sido a nossa realidade como cristão, que são comprometidos com a palavra de Deus. Infelizmente há muitas Bíblias perdidas dentro dos nossos lares, infelizmente há muitas Bíblias perdidas dentro dos nossos cultos, dos nossos templos, há muitas Bíblias perdidas dentro do relacionamento familiar, no trabalho. Isto faz com que nós não conseguimos fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós não conseguimos ter o quebrantamento, ter a humildade de reconhecer os nossos erros, de recomeçar na palavra de Deus. Então Uquias, ele encontra a lei de Deus, Safã ele leva Josias, e a atitude que ele rasga as suas vestes com referência à palavra de Deus. E a primeira atitude com o livro da aliança nas mãos foi chamar a liderança e todo o povo para ouvir as palavras de Deus.
porque o livro foi encontrado no templo. Louvado seja Deus. Você já encontrou a Bíblia na sua casa? Onde ela está? Onde está a sua Bíblia? Você tem tido um relacionamento com Deus através da leitura, da reflexão na palavra de Deus? Qual a importância desse livro na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento com a família? Depois de lido o livro, reconheceram que estavam errados, longe daquilo que Deus queria do povo, e depois de lida, começam as mudanças. E se você observar, não vai dar tempo de ler aqui tantas e inúmeras coisas maravilhosas que Josias, através da direção de Deus, através da leitura da palavra, através da leitura da aliança, ele começa a realizar no seu trabalho, no seu ministério, no seu reinado. Podemos relatar algumas aqui. Primeiro, a remoção de utensílios usados para culto a Baal e a Aserá e a todos os astros dos céus, no versículo 4. No versículo 5, ele eliminou os sacerdotes idólatras, nomeando-os por reis anteriores. Versículo 7, ele demoliu os alojamentos dos prostitutos e prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor. No versículo 8, Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outra cidade de Judá. Destruiu vários altares. Do versículo 16 a 18 de 2 Reis 23, Josias respeitou o verdadeiro profeta. Eu achei isso muito interessante. Se você observar nesse texto, quando ele reconheceu que estava destruindo ali até as sepulturas, mas havia um que chamou a atenção: de quem é essa sepultura? E é interessante que eles disseram o seguinte: é do homem que havia profetizado o que você iria fazer. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda quando nós somos tementes à voz de Deus. Olha que coisa maravilhosa quando nós reconhecemos e cremos nas promessas de Deus, na profecia de Deus. Quando nós cremos nas suas palavras, nós reverenciamos os homens de Deus, nós reverenciamos aquelas pessoas que deram as suas vidas para o Evangelho, para que o Evangelho chegasse até nós. Estamos em campanha de missões mundiais, nós não podemos deixar de esquecer daquelas pessoas que deram as suas vidas para que o Evangelho chegasse até nós. Nós não podemos esquecer daquelas vidas que deixaram família, deixaram amigos, deixaram a profissão, deixaram o lugar e foram para todos os lugares distantes dessa terra para pregar a palavra de Deus. Devemos glorificar a Deus pela vida de homens e mulheres comprometidos, obedientes, tementes à palavra de Deus, obedientes à voz do Senhor. Dos versículos 21 ao 23, restituiu o verdadeiro culto na Páscoa. Até o culto estava errado. Até o momento mais sublime de celebração, de libertação, do livramento de Deus, aquele povo não estava mais cultuando ao Senhor, mas Josias restituiu o verdadeiro culto ao Senhor. Dos versículos 24 a 25, cumpriu o que leu e foi fiel ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. Louvado seja Deus. Precisamos recomeçar na palavra. Nós não devemos buscar copismos, nós não devemos buscar o que está dando certo ali, o que está dando certo aqui. Nós somos desafiados por Deus a recomeçar o ano aceitável, recomeçando na palavra, recomeçando na humildade, recomeçando no temor ao Senhor, recomeçando na dependência plena do Senhor, recomeçando que nossos passos estavam errados e que nós precisamos voltar tão somente à pura palavra de Deus. Em obediência, em temor, em reverência, com o coração aberto, rasgado diante do altar de Deus, com a confiança plena de que a palavra de Deus, ela restitui. Mas algo muito interessante, amados, o livro lhe tinha ficado perdido, porque tinha deixado de ser importante. Infelizmente, temos vivido momentos assim. A palavra de Deus não tem sido mais importante como deveria ser. Ouvimos mais a voz do homem, a voz de pessoas famosas, de homens com nomes tradicionais, e muitas pessoas não conferem com a palavra de Deus e têm sido levados por ventos de doutrinas, por falta de temor, falta de reverência, falta de ouvir Deus, falta de humildade, porque não querem reconhecer os erros. Por isso, o livro tinha ficado perdido, porque tinha deixado de ser importante. Nós temos planos, temos projetos,
Mas nós precisamos antes consultar a palavra de Deus e fazer aquilo que o Senhor requer para a sua igreja, para a minha vida, para a sua vida. Quando perdemos a Bíblia, nós percebemos que estamos nos arruinando na religiosidade. Quando a encontramos, há grandes mudanças, mudança pessoal, coletiva, espiritual, mudança ao avivamento e mudança até de nações. Quando o povo cumpre e volta à palavra de Deus, quando ela recomeça com a aliança com o Senhor. Josias, ele foi rei de Judá, ele buscou a Deus e se mostrou verdadeiramente aberto a Ele. Foi um reformador como o seu bisavô Ezequias, que fez o que era reto do Senhor, que destruiu os ídolos do templo, que destruiu tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Ele foi fiel, limpou totalmente o templo e reavivou a obediência à lei de Deus. Envolveu-se em um conflito militar contra o qual fora advertido, mas venceu porque ele cria e obedecia à palavra do Senhor. Todos eles, você pode observar na Bíblia, a palavra de Deus, todas as vezes que Deus levantava homens e mulheres, Deus sempre dizia claramente: não desvia a palavra do teu coração, não desvia para a esquerda e nem para a direita, mas seja fiel. Se cumprides as minhas palavras, se obedecerdes as minhas palavras, você irá desfrutar das maravilhas do meu poder, da minha graça, da minha misericórdia. E mais do que nunca, nesses dias que nós estamos vivendo, como nós precisamos e dependemos da graça de Deus, como nós precisamos e necessitamos da misericórdia de Deus, e esse renovo, essa esperança, essa paz, nós precisamos encontrar através da sua palavra, através do nosso relacionamento com Deus, da oração, e sermos quebrantados por essa palavra. Ela é a Bíblia, a palavra de Deus. É Deus falando ao nosso coração. Há pedidos especiais de Deus para o seu povo. Há promessas de Deus para o seu povo quando cumpre as suas promessas, as suas palavras. Mas a Bíblia também mostra o contrário daqueles que desobedecem, daqueles que não praticam, daqueles que não têm temor. Ah, amados, como falta reverência quando lemos a palavra de Deus. Como falta temor no nosso coração, como falta um quebrantamento na nossa vida, como pegamos a palavra de Deus e ver ali os ensinamentos, e ver ali o que Deus permitiu que o povo passasse, e podemos observar o que o povo passou porque desobedeceu, o que o povo aproveitou, o que o povo desfrutou quando obedeceu. Está na palavra, está diante de nós a oportunidade de recomeçar na palavra. É uma oportunidade de buscar, de ter um avivamento na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento familiar, na igreja, em qualquer lugar. Recomece na palavra. Não há outra forma. Fique imaginando aquele momento, aquele culto diferente, quando após a leitura da lei, após reconhecerem os erros, e agora então eles restituem o culto da Páscoa. Como tem sido os nossos cultos, como tem sido a nossa adoração ao Senhor, na nossa casa, no nosso dia a dia. Tudo isso é reflexo do que está na palavra de Deus e aplicada no meu, no seu coração. As nossas atitudes, elas demonstram o que o nosso coração está cheio. É por isso que nós precisamos recomeçar na palavra, precisamos ouvir a voz de Deus. Deus, Ele responde constantemente àqueles que têm corações arrependidos e humildes. Até mesmo as reformas de limpeza exterior têm pouco valor duradouro se não houver mudança na vida das pessoas, na nossa vida interior. São as nossas atitudes que demonstram como está o nosso coração. O despertamento espiritual não é exclusivo de um grupo, mas é experiência para todos os servos de Deus, para todos que reconhecem a Bíblia como palavra de Deus. Josias, ele fez uma reforma religiosa que incluiu o povo. O despertamento espiritual verdadeiro tem como base a vontade de Deus por um lado e o comprometimento do crente por outro. É uma via de mão dupla. É preciso haver compromisso da nossa parte, porque Deus nos dá tudo o que é necessário para uma verdadeira espiritualidade. Deus já nos revelou tudo através da sua palavra.
Deus já nos revelou tudo através da vinda de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor, nosso Salvador. Toda a revelação de um avivamento está em Cristo, toda a revelação de uma direção de Deus está em Cristo, toda a manifestação do poder de Deus está em Cristo, através do Espírito Santo, através da sua palavra, revelando, nos alimentando, nos fortalecendo, nos encorajando e também nos exortando e nos levando a nos humilhar, a rasgar o nosso coração e reconhecer que muitas vezes, ou quase sempre, estamos errados. Li uma frase recentemente que diz o seguinte: ao ler a Bíblia encontrei vários erros na minha vida, erros que precisam ser mudados, e graças a Deus, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, ela nos exorta. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos revela que nós precisamos mudar, que nós precisamos mudar a nossa posição, o nosso rumo, que nós precisamos obedecer a sua palavra. O despertamento, ele precisa de atitudes concretas e não apenas de intenções de santidade. Josias, ele partiu para a ação e não ficou apenas no discurso. O verdadeiro avivamento requer ação imediata, uma atitude urgente. Não basta apenas sentir o desejo de orar, o desejo de ler a Bíblia, o desejo de ter comunhão com Deus, o desejo de ter uma vida de testemunho. É preciso agir para que isso seja realidade. É preciso atitudes. São precisas atitudes para que Deus se revele em nós através da sua palavra. E não apenas aquele desejo, quando eu leio a Bíblia, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso. Faça imediatamente. Se o Espírito Santo de Deus tem cobrado você, se a palavra de Deus tem exortado você, agradeça a Deus, se humilhe e se conserte com a palavra, se conserte com Deus, seja com o coração aberto, como o rei Josias. Ele rasgou o coração, ele se prostrou diante de Deus. Se tudo que está escrito neste livro é verdade, nós estamos perdidos. Então Josias convocou toda a liderança, Josias convocou todo o povo, se colocou numa posição, leu o texto, assumiu um compromisso com Deus, e o povo assumiu um compromisso. Deus abençoou a sua caminhada, o seu ministério. Como Deus quer abençoar a minha vida, a sua vida, como Deus quer direcionar a nossa vida, através da sua palavra, através das nossas atitudes, através das nossas decisões, em fazer o melhor para Deus. Que a nossa visão mude ao lermos a Bíblia, a palavra de Deus, com os olhos que Deus quer ver, vendo como Deus age em meio às crises de um povo, levantando homens e mulheres de Deus, para que haja palavra para corrigir, instruir, exortar, a fim de que o povo se reencontre com Deus, a fim de que o povo ouça a voz de Deus, para que o povo esteja atento à voz de Deus. Por isso, precisamos nos voltar para a palavra de Deus e para a simplicidade do Evangelho. A Bíblia, Deus falando ao nosso coração, a Bíblia nos exortando. É importante que você leia a palavra de Deus, que você medite a palavra de Deus. Os grandes recomeços, os grandes avivamentos vieram de homens e mulheres, de jovens, de crianças, de adolescentes, de casais, quando foram confrontados com a palavra de Deus e reconheceram: nós precisamos mudar, nós precisamos de mudança, nós precisamos de reverência à palavra de Deus, nós precisamos de quebrantamento, nós precisamos voltar à palavra. E não observar o que está acontecendo, porque lá está dando certo, aqui está dando certo, mas quando nós observamos para a palavra, porque a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então é na palavra que somos vencedores, é na palavra que somos fortalecidos, é na palavra que somos avivados, é na palavra que pregamos o Evangelho, é na palavra que nós nos fortalecemos a nossa fé, é na palavra que ouvimos as instruções de Deus para uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é através da palavra que nós somos confrontados, é através da palavra que nós temos sabedoria ao falar, ao agir, é através da palavra que nós somos fortalecidos, é através da palavra que reconhecemos que Deus criou todo o universo,
É através da palavra que nós reconhecemos que somos pecadores. É através da palavra que reconhecemos que existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Só através da palavra que nós reconhecemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só através da palavra que reconhecemos que Jesus é o pão da vida. Só através da palavra que reconhecemos que Jesus é a água da vida. Só através da palavra que nós reconhecemos que Ele nos renova a cada manhã. Só através da palavra de Deus que nós reconhecemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Só a palavra de Deus que nos revela quão grande é o seu poder. Só através da palavra de Deus nós podemos experimentar verdadeiramente quem é Deus, através do relacionamento, da oração, da humildade, do quebrantamento, da reverência, do temor, a direção de Deus, da instrução de Deus, da exortação de Deus. Tudo para o nosso bem, tudo para o nosso conserto, tudo para renovar a aliança conosco. E diante de nós está a responsabilidade de nesta manhã, de nesta hora, também renovar essa aliança com Deus. Eu quero ler, obedecer, reconheço que eu estou errado e eu preciso da Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque através da Tua palavra nós reconhecemos, eu reconheço que estou errado, que eu pequei e eu preciso voltar, preciso rasgar, eu preciso voltar na palavra do Senhor, a palavra simples, o evangelho simples e objetivo, evangelho esse que é o poder que transforma. Não são nossos meios, não são nossas atitudes, não são nossas estratégias. O que transforma, o que muda, o que restaura, o que nos aviva é a palavra de Deus, é a oração, é a intimidade, é a confissão, é arrependimento, é quebrantamento, é humildade, e sermos cheios do Espírito Santo de Deus.